Olá, colegas. Meu nome é Marcelo Guilherme Kiel, sou mestrando do programa PPGDR, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional pela UTF-PR de Pato Branco. Nós estamos com a pretensão desse vídeo fazer uma apresentação de um artigo proposto pela professora Ieda, na disciplina Epistemologia Socioambiental. Estamos na aula que se refere à teoria da estruturação e à crítica da modernidade, desafios para a ciência e para o desenvolvimento. Então, o meu trabalho neste vídeo é apresentar o artigo do Luciano Fleury. O artigo do Luciano Félix Fleury, chama-se Teoria Social e Relação Sociedade-Natureza, a partir da obra de Anthony Giddens. Esse artigo foi escrito em 1998, no Caderno de Sociologia, quando ele então era aluno do mestrando do programa de pós-graduação em Sociologia pela UFRGS, Rio Grande do Sul. Quem é o autor, É esse autor, Luciano Félix Fleury, professor e pesquisador, um argentino que se formou em Sociologia na Universidade de Buenos Aires em 95, veio ao Brasil na sequência, fez um mestrado em Sociologia na Universidade do Rio Grande do Sul. Em 2003 fez doutorado em Sociologia pela Federal do Rio Grande do Sul também. Em 2017 fez um pós-doutorado em Antropologia pela Universidade de Minas Gerais. A sua obra, os seus livros, os mais importantes são esses, A Reinvenção Social do Natural e a Ética Socioambiental. Fleury, no seu artigo, destaca que seus objetivos com o artigo é extrair e analisar as contribuições teóricas de Anthony Giddens com relação à sociedade e natureza e explorar possibilidades para a sociologia ambiental. Ele divide o artigo em 5 itens. O primeiro item ele faz uma retomada faz uma relação entre ciências sociais e ciências da natureza, principalmente sociologia e biologia. Entende-se que ciências sociais também entra antropologia, filosofia, como as ciências sociais. O segundo e terceiro item ele vai fazer uma abordagem sobre algumas obras de Giddens, principalmente com relação a teorias da estruturação, que ele chama aqui no item 2, a agência humana e suas consequências impremeditadas. E no item 3, a socialização da natureza e a incerteza fabricada no mundo contemporâneo. Já no item 4, ele conversa com outros autores, Ele chama aqui de derivações para a sociologia ambiental. Então ele conversa com autores da mesma linha de pensamento que Giddens. E por último, ele faz uma conclusão. Então a primeira parte, ele faz uma busca das ciências sociais com as ciências da natureza, e ele começa citando Buttel. Buttel, está aí a imagem, a foto, Frederick Howard Buttel, falecido agora em 2005. Ele diz que é uma relação conturbada e ambivalente entre ciências sociais e ciências da natureza, no sentido que, ao mesmo tempo que há um certo amor entre elas, também há um certo ódio. Então ele cita Buttel: se por um lado a sociologia clássica nasceu com a marca das ciências cujos métodos e grandes modelos eram os das ciências naturais, por outro, sua afirmação disciplinar como ciência que pretendia explicar a vida social humana deu-se através da reação contra todo tipo de reducionismo biológico. Então há uma crítica aí, em relação às ciências da natureza. Buttel foi presidente do Grupo de Trabalho 24 da Associação Internacional de Sociologia, e atualmente existe um prêmio chamado Prêmio Buttel. Embaixo eu sempre vou colocar a referência, o link de onde eu tirei as informações, além da que estão no artigo. Aí ele faz um contexto do conhecimento sociológico e a sua legitimidade científica, Então, com relação às ciências sociais.
Ele busca essa legitimidade na ciência da natureza, onde ele aponta Darwin, né, com relação ao reducionismo, que de uma forma indireta Darwin faz uma pequena, digamos assim, indução a Marx, né, e a Durkheim, uma pequena influência, ou uma influência indireta, como fala Fleury. E nas ciências da sociologia, ele cita Auguste Comte, né, como Augusto Comte, além de sociólogo, tinha uma admiração pela biologia. E aí essa dualidade, né, ou essa ambivalência. Quem foi Augusto Comte e a citação dele no texto do Fleury, ele trata e diz, né, que a biologia, para quem a sociologia deveria ser a continuação natural em termos da complexidade. Augusto Comte, de 1798, foi um matemático, filósofo e cientista social francês e é considerado o pai fundador da sociologia do positivismo. Como afirmação da sociologia como disciplina, ele fala sobre algumas reações que a sociologia traz ou trouxe, né, com relação a reações contra reducionismos biológicos, né, falado e tratado por Darwin. E aí ele comenta que o Weber e Durkheim são contra o darwinismo social e determinismo ambiental. E aí tem a citação dele. A ideia de que os fatos sociais podem explicar-se por determinações biológicas é enfaticamente rejeitada por Durkheim. A posição de Weber, por sua vez, é conhecida tanto por ser favorável a métodos diferenciados para as ciências sociais, como por ser contrária a qualquer tipo de reducionismo, né? Contrariando então as posturas deterministas para explicar os processos sociais. Quem foi Durkheim? Então foi um sociólogo francês, discípulo espiritual de Auguste Comte, né? Fundador do Année Sociologique, ou Ano Sociológico, que é uma revista que passou a se chamar durante a Segunda Guerra Mundial de Anais Sociológico, depois voltou ao nome original, Ano Sociológico. Essa informação tirei do site Hatch Website, né, que é um site que fala da história do pensamento econômico, citado como fonte em um dos artigos da disciplina de fundamentos, né? Aqui como dica, né? Está aqui o site, chama-se The History of Thought, ou História do Pensamento Econômico. E o Max Weber, né, também citado anteriormente, ele é mais conhecido como um dos principais estudiosos e fundadores da sociologia moderna. Nasceu em Salzburgo, né, atualmente Áustria, mas na época dele, 1864, não era Áustria, né? Era a região de Prússia, condado católico. Citei Salzburgo, né, a mesma cidade que nasceu Beethoven. Aí continua Fleury falando sobre o axioma, né? O axioma como uma verdade que não pode ser contestada ou provada. E que diz sobre a sociologia, né? Os fenômenos sociais não são naturais. É o axioma fundador do mainstream, o pensamento mais importante do pensamento sociológico sistemático. Com relação às ciências sociais, ele declara que ela legitimou alguns problemas ambientais, como esses que estão aí: aquecimento global, camada de ozônio, desertização, poluição, né? E que por isso mesmo esta ciência tem a obrigação de refazer de algum modo os vínculos com a natureza, que com tanto esforço conseguiram cortar, né? Aí ele cita novamente Buttel, por causa das consequências dos processos sociais de intervenção na natureza, obrigam a repensar o caráter dual da existência humana, como um fio da trama da vida, né? Um elemento da biosfera como criadora de ambientes sociais, socialmente distintos. Fleury também traz os problemas clássicos, né, filosóficos existenciais do ser humano, que é entre a ação humana e sua relação com a natureza. E tem dois motivos, né? Aí ele cita Cadwell: nem tudo o que as pessoas desejam fazer é possível, e nada do que se faz se realiza sem custo. Ou seja, tudo tem um custo, né? Quem foi Cadwell? Então, Linton Kate Cadwell é um PhD pela Universidade de Chicago, né? Sociólogo, filósofo,
E a ele foi acreditado os primeiros estudos da política ambiental, também criador da Declaração de Impacto Ambiental na Lei de Política Ambiental Nacional, lá em 1969. Ele tem alguns livros, entre eles Ecologia, Ciência e Política Medioambiental. Fleury também cita algumas dificuldades que as ciências sociais, em específico sociologia, tem como disciplina, né? A afirmação como disciplina. A sociologia só consegue tematizar a relação, ou só conseguia, né, com a natureza na medida em que esta é considerada como parte de sistemas econômicos, ou seja, pelo que se entende, é que se tivesse sistemas econômicos envolvidos, aí a sociologia também estaria envolvida. E o segundo motivo dessa dificuldade é afastamento da compreensão da historicidade das relações sociedade-natureza, ficando somente com a compreensão da historicidade das relações sociais. Se esquecia a natureza, né? Que tinha a ver com as ciências naturais. E aí ele coloca, que eu coloquei aqui uma imagem representativa, né? Que assim como às vezes a economia é considerada a base do social, a natureza acaba sendo considerada a base da economia. Por isso que ele fala que a natureza é a base da base, né? Porque a economia pode ser a base do social, mas a base da economia é a natureza. E aí tem algumas críticas, né, com relação a esta separação do topo para a base, né? Ou seja, do social para a natureza. Quais são as críticas apontadas por Fleury, né? Citando outros autores, né? Então a primeira crítica vem do Bruno Latour, que essa divisão fundadora da reflexão moderna é arbitrária, na medida em que a vida humana transcorre e sempre transcorreu entre objetos híbridos, nem naturais, nem culturais. Quem foi Bruno Latour? Então ele nasceu na França, né? Formado em filosofia e antropologia, e em 2013 recebeu o Homberg Prize por sua contribuição às ciências humanas. É autor de alguns livros. O livro citado pelo Fleury é este, Jamais Fomos Modernos, mas tem outros como Política da Natureza, Diante de Gaia, Vida de Laboratório. A segunda crítica, com relação à separação do social com o natural, vem de Anton Giddens, né, que é o motivo de estudo do seu segundo e terceiro item. Ele cita Anton Giddens, que diz: além de trabalhar o conjunto dos problemas centrais da teoria social, tem incorporado enfaticamente a questão ambiental e o problema da relação sociedade-natureza na sua reflexão. Quem foi Anton Giddens, ou quem é, né? Ele é vivo, nasceu em Edmonton, Londres, na Inglaterra, graduou-se em Sociologia e Psicologia na Universidade de Hull, na Inglaterra, depois fez o mestrado na London School, é autor de mais ou menos, ou de mais de 30 livros, né? E em junho de 2020, ano passado, recebeu a cátedra e o prêmio Annie Nice. Esse prêmio Annie Nice é uma homenagem, né, ao pesquisador, cientista Annie Nice. E esse prêmio ele é feito, né, ele é a sua pompa, né, a sua pomposidade, assim, ele é feito na mesma universidade onde é entregue os prêmio Nobel, né, que fica na Universidade de Oslo. Aqui tem um erro, né? Não é Universidade de Oslo, na Noruega. Em reconhecimento por suas contribuições para o estudo das questões ambientais e mudanças climáticas, né? Aí o site onde eu tirei a informação, né, da cátedra ou da cadeira de Annie Nice, que ela é concedida anualmente a um acadêmico, líder ou ativista de renome internacional, né? A Annie Nice, então, foi um pesquisador, né? Em homenagem a ele tem esse prêmio. Aqui a representação, né? O logotipo da Universidade da Noruega, Oslo. Ou Oslo. Bom, Fleury, ele no seu artigo, ele faz um estudo, ou ele cita estes 6 livros de Anthony Giddens, né?
a consequência da modernidade, para além da esquerda e da direita, a modernização reflexiva, a transformação da intimidade, a contribuição da sociedade e modernidade e identidade. Então, esses foram os livros citados por Fleury no seu artigo, que a gente vai ver ao longo aí da apresentação. Aí ele faz uma distinção analítica das obras de Giddens, né, destes 6 aí, em 2 aspectos. O primeiro aspecto é com relação à teoria da estruturação, que ele chama de teoria sociológica de tipo abstrato e aplicação muito geral. E o segundo aspecto, onde aparecem algumas expressões do tipo alta modernidade, modernidade reflexiva, sociedade pós-tradicional, né, que é uma análise do mundo contemporâneo visando reformular as características clássicas da modernidade. Com relação à teoria da estruturação, quando que ela surge, né, ou como que ela surge, e aí já começa o segundo tópico do Fleury em seu artigo, né, agência humana e suas consequências impremeditadas, ou teoria da estruturação. Ela surge como uma crítica ao funcionalismo parsoniano. Aí a gente vai pesquisar, né, a palavra parsoniano, né, que significa, vem lá de Talcott Parsons, né, falecido em 1909, que foi fundador da Escola Americana Funcionalista de Sociologia, que buscava afastar a sociologia da visão tradicional. Foi professor de Harvard, né, e aí tem algumas informações de Parsons. Esse é o livro citado por Fleury, A Estrutura da Ação Social, onde ele traz algumas teorias sociológicas para a América, de Max Weber, Vilfredo Pareto e Emile Durkheim, para a América. E aí ele fez um seminário, né, o famoso seminário de Pareto, onde ele faz algumas traduções em conjunto com outros autores, né, da estrutura da ação social. Então ele é um marco também, né, na teoria sociológica. Alguns princípios que Fleury cita de Giddens, né, com relação à teoria da estruturação, ele cita quatro princípios, dos quais o segundo ele vai enfatizar no seu artigo, né? Mas os 4 seriam, segundo Fleury, estruturas sociais produzidas pelos atores sociais e como meio através do qual essa produção tem lugar, conceitos que mediam as relações entre estrutura e ação, é esse o ponto que ele vai trabalhar, e análise da consciência prática dos atores, como terceiro princípio. E o quarto princípio ele fala tempo e espaço como elementos centrais de toda a interação social. Aí ele cita John Urey, né, que é um sociólogo, professor de sociologia de Lancaster University, Inglaterra. Hoje ele tem muitos livros na área de mobilidade, imigração, os meios de comunicação, meios de transporte que facilitaram essa mobilidade social, né. Então, o que ele trabalha é o item B, né, conceitos que mediam as relações entre estrutura e ação. Aí ele já começa a citar Giddens, né, citando que que essa relação, né, entre a agência, o ser humano, que permite pensar numa ideia da estrutura que apresenta um caráter dual. Aí ele cita um exemplo bem interessante com relação à nossa linguagem, né, que o sujeito se apodera de forma imposta praticamente de uma linguagem, né? Essa linguagem vai facilitar uma ação ou nossas ações. Essas ações viram comunicação, a nossa fala, por consequência, ao longo do tempo, recria uma nova linguagem, né? O sujeito se apodera dessa nova linguagem, tem novas ações, e assim é este ciclo. Ou seja, a linguagem aqui é a estrutura, né? E a fala é a ação. Novamente citando Giddens, a questão deve ser apresentada de maneira diferente. Para ele, a questão é como os conceitos de ação e subjetividade devem ser especificados, né, com relação às práticas sociais. Ele diz que, assumindo que elas não são criadas pelos autores, mas sim recriadas, né, que é o caso da fala e da linguagem de comunicação, que são, ao longo do tempo, recriadas. Isso nós vemos um monte de exemplos, né? O modo como nós nos comunicamos pelo WhatsApp, nos comunicamos pela internet, são linguagens informais, mas que foram recriadas ao longo do tempo. Por isso que ele diz aqui, ordenadas no espaço-tempo, né?
Depois ele trata sobre a nossa ação, e aqui nós temos uma figura representativa da nossa consciência e inconsciência, né? Então, através da nossa consciência ou da nossa inconsciência e de fatores externos, nós temos nossas ações. Essas ações elas têm consequências, né, impremeditadas ou imprevistas, que ele chama de acumulação de efeitos imprevistos, né? Dos fatores externos são as condições sociais reprodutíveis, né? Aquilo que geralmente o ser humano vê desde a sua infância e ele pode reproduzir aquilo e geralmente ele reproduz, exemplo, violência, né? E aí ele cita dois casos de consequências impremeditadas, né? Ou acumulação de efeitos imprevistos. O estopim da Primeira Guerra Mundial, segundo a história, diz que foi pelo assassinato de um bispo católico, né? Mas aquele que assassinou esse bispo não tinha nem noção do que ia acontecer depois, né? E aí houve a Primeira Guerra Mundial. O segundo exemplo que o Fleury cita é o efeito estufa. Todos nós sabemos da emissão do gás pelos nossos veículos e mesmo assim a gente continua usando veículos, né? Então, são ações ou consequências impremeditadas. Aqui citando Guides também, com relação ao poder, né, Foucaultiano. Ele fala lá que a ação é vinculada à reprodução, sem negar nos indivíduos a capacidade de criar uma diferença em relação ao estado de coisas anterior. Para isso, na mesma operação teórica, assume-se um conceito Foucaultiano de poder, que tem a ver com a dialética de controle, né? Então, o que é esse termo Foucaultiano, né? Tem a ver com Paul Michel Foucault, na sua teoria do poder, né? É um filósofo, né? Licenciado em Sorbonne e também cursou psicologia patológica. Aí ele tem um gráfico representativo da ação externa sobre o indivíduo com relação ao poder, né? Então ele fala que nós somos induzidos pelo poder da escola, do Estado, da família, do trabalho e da igreja, né? E aí ele pergunta, cadê a tua autonomia, criatura? Né? E nós estamos aqui no meio deste pentagrama, né? Ah, aí ele traz aqui a dualidade da estrutura, né? Como também um item citado por Fleury em seu artigo, falando sobre se por um lado é negligente procurar as origens das atividades dos agentes em fenômenos que eles ignoram, já que todos os agentes competentes são hábeis sociólogos com o conhecimento de como funciona a sociedade na qual operam. Por outro lado, também é importante evitar o equívoco oposto, que considera a sociedade como uma criação plástica do sujeito, né? E aqui ele cita Marx, né, que a história humana é criada por atividades intencionais, mas não é um projeto deliberado, ou seja, que os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, né? Não a fazem sob circunstâncias de sua escolha. No terceiro item, Fleury já começa a trabalhar a socialização da natureza e a incerteza fabricada no mundo contemporâneo, né? Ou seja, que ele traz as concepções teóricas abstratas da teoria da estruturação com relação à realidade concreta. E ele caracteriza em três itens, né? A transformação da natureza pela indústria, né, que ele chama de radicalização da modernidade, o diferente da modernidade simples, concebida pela sociologia clássica, e a ruptura radical com a tradição, coincide com essa ruptura radical com a tradição, né? A tradição daquilo que era o tradicional, coincide com também a ruptura com a natureza. Ele também aponta o caráter bifronte, né, que tem duas caras, né, da modernidade, pois as maiores oportunidades também vieram acompanhadas de um lado sombrio, né, ou um potencial de destruição do ambiente, citado por Giddens, que a industrialização e ambientes criados e paisagens estão sob coordenação e controle humanos, né? A professora Ieda citou, inclusive, né, o, o capital entrando nas paisagens, né? Ele cita também ou diferencia a pré-modernidade, onde as relações sociais tinham ou estavam conexas, né, com o ritmo da natureza, e a modernidade, em que isso já não existe mais, né? Essa conexidade com o ritmo da natureza. Então, ambientes de trabalho, horário de trabalho, relações sociais em múltiplos contextos, né? E aí ele traz aqui o termo sistemas expertos, né? Que hoje nós estamos confiantes em sistemas expertos para nossas relações sociais.
Ele traz também que a apropriação de novos conhecimentos traz mudança de valores e que essa mudança de valores trazem apropriação de conhecimentos que geram novos conhecimentos e aí fica nesse ciclo, né? Como importante é que decida que as práticas sociais estão constituídas em grande parte pelo conhecimento que se possui sobre si próprias. E aqui ele cita então o termo sistemas expertos, né? Onde a diversificação das nossas relações sociais estão em múltiplos contextos de espaços-tempo, ocorre pela mediação de sistemas expertos, né? Só nós vemos o mundo virtual hoje, né? Porém, essa confiança nesses sistemas expertos, né? Aqui tem uma imagem representativa da nossa confiança nesses sistemas, né? Seja ele qual for, muitos deles vindo da tecnologia e da ciência, e nós confiamos por demais nos sistemas expertos, né? E que os próprios afirmam que têm seus riscos aceitáveis, né? Por exemplo, nós confiamos fielmente em colocar o cabo de energia de um equipamento na tomada que vai funcionar, ok? Também confiamos que ao entrarmos no avião, ele vai decolar e em 2 horas vai estar no seu destino. Confiança, né? Ao sistema expert. Porém, ele cita aqui também que existem consequências impremeditadas ou grandes consequências que não foram calculadas, né, pelos sistemas expertos. Por que isso acontece? Ele cita 2 motivos, um pela falta de consenso científico e outro por ações reflexivas por apropriação de parcial dos conhecimentos. E aí, então, ele traz o termo incerteza fabricada, né, que é o resultado do desenvolvimento da ordem industrial a longo prazo. Também citando Guides, né. Outro parágrafo que cita Guides, né, quando os riscos ainda podiam ser tidos como externos, né, com relação aos sistemas expertais, a ciência ainda podia continuar oferecendo uma sensação de segurança. Contudo, a incerteza fabricada tem conotações muito diferentes, né? Ou seja, hoje já não dá para se dizer que os efeitos são secundários, já não são mais secundários, né? Onde é que ele quer chegar com isso, né? Na nossa intervenção na natureza. Por isso, todos os debates atuais sobre ecologia tratam da natureza gestionada, mas isso não significa que a natureza tenha passado a estar totalmente sob domínio humano. O intento de estender esse domínio até o infinito é um intento fracassado, citando Giddens. Bom, aí no 4º item ele traz autores para conversar ou para dialogar sobre esse tema, né? Fleury coloca como derivações para a sociologia ambiental. Um dos autores é o John Hannigan, né? E o livro citado por Fleury é o da Sociologia Ambiental, Environmental Sociology. Está aqui o John Hannigan. Aqui está a citação dele, né? Que os problemas ambientais são produto de uma construção social e 2 questões chaves: o processo da fabricação de demandas ambientais, que ele chama de environmental class making, e por outro, processo pelo qual certas demandas conseguem legitimidade, enquanto outras são rejeitadas. Então, esse é o ator citado, Hannigan. Ele também cita a Julia Given, né, que é PhD, professora do Departamento de Sociologia na Federal Santa Catarina, com graduação, doutorado, pós-doutorado, né? Citação dela está nesse parágrafo, né? Afirmar que os agentes entram em processo de negociação em relação a riscos a destacar como significativos, né? No seu artigo Heterogeneidade de Conhecimentos no Desenvolvimento Rural Sustentável. Também Fleury traz o Norman Logan, professor de Sociologia e doutor em Antropologia da Universidade da Holanda, né? Wageningen, e da Universidade de Manchester. O livro citado por ele é Os Campos de Batalha no Conhecimento, o entrelaçamento da teoria e da prática em pesquisa e desenvolvimento social e sociologia do desenvolvimento, né? Norman Long. Aqui está a citação dele, né? Tem chamado de o paradigma orientado aos autores, né? Passam considera como ativos participantes. Aí essa teoria contesta então os modelos deterministas, né? Ou lineares, comentado no início da apresentação. O outro autor que ele traz para dialogar é o Schumann, Franz
Johan Schurman. Aqui está a citação dele, né? Fatores que não podem ser considerados como anomalias. O seu livro é Além do Impasse, Novos Rumos da Teoria do Desenvolvimento, Beyond the Impasse. Outro autor ele traz o Woodgate, Graham Woodgate, um engenheiro florestal, professor do ensino da Sociologia Ambiental e membro do Conselho Agroecologia e Sistemas Alimentares Sustentáveis, na Universidade de Londres, né? Junto com ele, junto com Woodgate, o Radcliffe, professor emérito da Política Ambiental Internacional no Departamento de Geografia, né? Este Michael Radcliffe ganhou o prêmio Button em 2006. Ele trabalha no King's College London. E aí está o artigo que eles escreveram, né? O Woodgate e o Radcliffe, de uma sociedade da natureza à sociologia ambiental. Outro autor que ele traz é o Plug, professor emérito da Universidade de Wageningen, da Holanda também. E também ele faz parte dos estudos de desenvolvimento da China na parte da agricultura, né? Em Pequim. John Dove Van Han Bloch. O artigo citado por Fleury é um artigo que foi publicado na revista Sociologia Rurais em 1989, chamado Desmitologizando a Intervenção Planejada, uma perspectiva do autor. E aqui está a citação, né? Com relação a esses dois autores, a criação da atividade humana, as condutas humanas afetam o ambiente, né? Aqui tem outras citações, uma vez que o ecossistema é transformado pela agência humana, né? Mais citações desses dois autores, né? As estruturas sociais são tanto o meio quanto a consequência das práticas que constituem o sistema, segundo Giddens, citado por Woodgate e Radcliffe. E aí ele conclui, né, o seu artigo trazendo 4 itens. O primeiro é que surge uma teoria sociológica que explica a gênese dos problemas ambientais como produto de consequências impremeditadas de ações intencionais. Segundo, da teoria da estruturação, apresenta-se a agência humana como indissociável das suas consequências impremeditadas, ações reproduzíveis. Terceiro, a relação entre a agência humana e a natureza sem determinismo, mas de mútua imbricação, né? Chega ao mesmo ponto. E como conclusão final, é uma reflexão desse tipo, partindo do reconhecimento do caráter complexo e interativo da mudança social e ambiental, pode ajudar na superação das dificuldades que têm as ciências sociais para incorporar as variáveis naturais em seus modelos de análise, ao tempo que pode representar uma via de superação do impasse entre realistas e construtivistas na sociologia ambiental, mais ou menos do mesmo modo que a teoria da estruturação representou uma superação entre o subjetivismo e o objetivismo da sociologia geral. E assim nós encerramos nossa apresentação. Muito obrigado por estar conosco até o momento. Até mais.